Olá, estamos começando mais um Franquia Sem Segredo com esses dois feras, Luiz, Riso, trazendo um pouquinho da experiência de vocês aqui no Franquia Sem Segredo, diretamente da Austrália, o Riso com a caneca nova dele, que tá sensacional. Esnobando, só esnobando. Sempre esnobando. Nós estamos com a nossa aqui, né, da LZ Filmes, mas logo estaremos também com a caneca Franquia Sem Segredo, né, Luiz? Com certeza. E hoje o tema está um tema muito bacana, porque a gente vai falar Atualidades. de atualidades e algo que está rolando, que é a feira de franquias. E o Riso tem pouca coisa para falar da feira de franquias, eu acho. Nunca foi numa, eu acho. Eu acho que ele nem sabe o que é. Não sabe. Será que ele sabe o que é, Luiz? Eu tento entender, mas essa que está por aí, eu não sei o que é e não consigo compreender. Bom, aí eu acho que a gente tem alguns assuntos para trazer relacionado à questão da feira. E eu queria começar com o primeiro, que é... Pô, sou um cara que estou interessado em comprar uma franquia. Vou visitar a feira de franquias para entender um pouquinho, conhecer... uma operação que trabalha com fast food, vou conhecer uma operação que trabalha com massagens, com depilação, a outra que vende sorvete na banana, a outra que... Enfim. E aí? Quais são as principais considerações que vocês teriam para me falar sobre o que perguntar na feira, como conhecer os negócios e entender aonde eu vou aplicar o meu tão suado dinheirinho que eu trabalhei a vida inteira para montar um negócio? Acho que o primeiro problema já começa na sua pergunta. Porque se você está saindo de casa para ir até a feira, buscar conhecer negócios, você talvez fique decepcionado. Não vai conhecer nada na feira. Você vai ver um monte de gente vendendo coisas para você. Sempre foi assim e não mudou, né? Pode ser que eu me surpreenda semana que vem. Pera um pouco, sempre foi assim, não pode... aí se pegou pesado. Será que sempre foi assim, Riso? E aí? É a deixa. É a deixa. História. Vamos falar um pouquinho de história? Aí, agora começa. Então, deixa eu comentar. Isso vai ser assunto para outros programas, mas enfim. Como é que essa história de feira começou? A gente vivia, em 1987, o impacto da IFA ter recusado o reconhecimento da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, que tentava se afiliar à, então, Associação Internacional de Franchising. Teve um monte de jogadas políticas, acabaram criando uma associação mais ou menos lá no Rio de Janeiro, e por ligações pessoais, o Bill Cherkassy, que era o presidente da IFA na época, em 1987 e 1988, acabou concedendo a filiação para a Associação do Rio de Janeiro. E aí a gente vivia naquele choque e eu pensei aqui comigo, esse negócio não vai parar por aqui, né? Quer dizer, eu não vou baixar a cabeça. Tem duas coisas que tem que acontecer para esse mercado, né? Não vai depender da IFA, vai depender de a gente fazer alguma coisa agora. E as duas coisas eram, temos que ter um guia de franquias, como eu tinha visto já há muitos anos antes nos Estados Unidos, e temos que ter uma feira que fomente o negócio. Mas a minha dificuldade era falar assim, mas eu preciso de um patrocinador que pague a conta. O que eu fiz? Eu saí correndo, montei um projeto, eu estou falando para vocês em 1987, 1988, na verdade, segundo semestre. Levei isso para os meus antigos chefes do Citibank, que estavam no Banco Nacional, e falei, olha, me ajudem, a gente tem que montar uma feira de franquias. E eles bancaram, eles me deram um patrocínio. E a gente montou a primeira feira de franquias, com apenas 24 franqueadores, que nem sabiam o que era franquia direito, e a gente fez isso no Maxud. Eu tenho um vídeo sobre isso, dessa feira. Nós produzimos um vídeo para mostrar para o mercado o que era a feira de franquias. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês
é que daí nós conseguimos, e aí no outro ano consegui um patrocínio muito maior do Banco Nacional, e aí fizemos a caravana do franchise, espalhando as feiras pelo país todo. Mas o que eu quero mais chamar a atenção era o modelo e o cuidado que se fez, que era estandes iguais para todos os franqueadores. A gente não tem que valorizar um que tem mais grana, o outro que tem menos, né? A feira serve para dar a oportunidade desses negócios se manifestarem, darem a cara para o mercado. E uma outra coisa, que aí a gente foi aos Estados Unidos ver como é que os americanos faziam feira, e a gente copiou o modelo americano. Então, um pouquinho de história que eu queria contar para vocês é a feira como começou, né? Ela começou quase que como uma forma de fazer o mercado acontecer, mas dando igualdade para todos os, então, franqueadores, que é o que a gente não vê hoje na feira. E aí eu volto, assim, depois de falar um pouquinho de história, para a gente continuar no tema. E você vai na feira, você acordou de manhã, pegou, fora trazer de fora. E aí esse é o problema. Fora você voltar da feira com aquele monte de sacola, cheio de uma tonelada de papel, o mais importante é entender o que você trouxe de lá. Porque você saiu de casa para ir num espaço, pegar um monte de informação e voltar. Então você vai digerir essas informações depois. O problema é que tem um ruído muito grande entre estas informações e as informações que você pegou. Você pegou um monte de papel. E ali na feira é a história que a gente já falou em outras oportunidades. O cara conhecer o negócio e o cara vender o negócio para você. Essa parte de expansão da franquia. Porque, queira ou não, hoje, se você for olhar, o que eles estão fazendo lá dentro da feira é uma expansão. Não estão apresentando só o negócio. Né? Então, a diferença entre eu estou forçando uma expansão, que o meu negócio é chegar lá e tocar um sino, ou seja, eu quero tocar um sino a cada 10 minutos que eu vendi uma franquia ali na feira, com desconto. E aí já joguei vários temas para a gente provocar aqui. Ou eu estou, de fato, querendo fazer o mercado conhecer o meu negócio e mostrar o que eu faço para as pessoas que estão indo lá interessadas. Porque essa história do guia... Outro dia eu estava revirando a minha biblioteca lá no escritório, achei um dos antigos guias do Instituto Franchising. Né? Cara... Hoje você pega aquele guia gigante, é um livro muito grande. Então, quando essa informação que você falou, eu sou uma pessoa que tem dinheiro, ou seja, eu tenho uma reserva de capital, está lá no banco, eu quero empreender, que é ser empreendedor. Eu quero empreender, eu vou na feira, eu vou buscar o quê? Então, eu acho que a primeira pergunta que a pessoa precisava tentar entender é, eu vou buscar o quê? Porque eu tenho que ter um filtro mínimo aí. Eu tenho alguma afinidade, porque não adianta nada eu querer montar uma escola de língua e eu não ter nenhuma afinidade com línguas. Né? Eu não vou ficar buscando escola de língua. Eu quero... eu tenho uma aptidão muito grande para atendimento a público, ou eu sou uma pessoa que gosta de didática. Não adianta eu querer procurar uma franquia de ramo de alimentação. Pode ser que eu não me encaixe. Então, o primeiro filtro que talvez muita gente vai fazer é buscar negócios que têm afinidade. Entender do que você gosta, né? Falar o que eu gosto e aí... Mas aí tem um outro ponto também importante, né? Baseado nisso. Não é porque eu gosto de pizza que eu vou gostar de ter uma pizzaria, né, Luiz? Exatamente. São duas coisas completamente. Porque você... Aí é aquela história lá para trás que a gente já tratou. Você fazer uma pizza, você vai ter que entrar lá e ficar na cozinha fazendo uma pizza. Exato. Porque não adianta você... comprei uma franquia. Porque às vezes... E é um mito que às vezes as pessoas têm assim, eu assinei o contrato de franquia, a franqueadora vai me ajudar a fazer a obra, eu vou pôr o negócio de pé e aí eu vou abrir a porta e no dia seguinte estou faturando. Existe uma mentalidade no mercado e assim, é uma afirmação, existe uma mentalidade. Por quê? A gente conversa com gente que está abrindo franquia, gente que traz negócio para a gente avaliar e gente que já está quebrando e quebrou. Ou seja, todo o espectro de interessados a investidores em franquia depois que quebraram, a gente conversa. E esse sentimento continua sempre igual. O cara acha que, mas eu ia abrir e ia ganhar dinheiro na sequência, porque a franquia é o motor para ganhar dinheiro. E não é bem assim. E detalhe importante, tá, Riso e Luiz, se eu não me engano, tá? Mas não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que não. A seção de micro franquias da feira, aí são os estandes todos iguaizinhos,
que é a micro franquia, é standzinho um do lado do outro, onde o pessoal comercializa as micro franquias lá na feira. Fala, Riso. Mas aí você já vê que já tem Sebrae no meio, que o Sebrae pagou o estante, e aí é para fomentar, vira uma bagunça, na minha opinião, que não tem tamanho. Mas eu queria voltar ao ponto que o Luiz acabou de colocar, né? Ainda falando um pouco de história. Vamos lá, provavelmente eu estou falando de uma nova referência de mercado, não dá para se repetir o que tinha. Mas uma das características das primeiras feiras é que você podia conhecer o franqueador. Então, o Gregory Ryan do McDonald's estava no estande. O estande dele era igual o da Multicoisas, onde estava o Lindolfo, né? Quer dizer, essas pessoas participavam ativamente. Lá estava Salim Mata da Localiza, os grandes, Bete Pimenta da Água de Cheiro, né? Assim, você conhecia o franqueador. Ele não estava ali vendendo franquia, mas ele estava falando do negócio dele, né? É claro que no mundo de hoje é difícil você colocar um grande franqueador sentado num estande para falar sobre o negócio dele. Mas você tem nesses estantes, ou deveria ter, os dirigentes da empresa franqueadora. São as pessoas que estão ali, que você vai reconhecê-las depois, quando você comprar a franquia, quando você implantar a franquia, e você vai rever essas pessoas no dia a dia da sua operação. Mas o que você vê na feira hoje são corretores, intermediários, terceiros, que acabam comprando o estante e disponibilizando para os seus clientes para fazer a venda da franquia na própria feira. Vai, Luiz. Detalhe que você não pode assinar um contrato de venda, de compra de franquia no momento que você conheceu o negócio. Né? Tem esse ponto importante. Vamos lá. Papel aceita qualquer coisa. Poder não pode, né? Mas aí, de repente, você acaba com aquelas coisas esdrúxulas de data retroativa, né? Tal. Acontece, infelizmente. Mas o esforço maior desse porque no fim você tem lá um monte de departamento comercial atuando. O esforço desse departamento comercial é a briga por entregar uma coffee e pegar como se fosse um compromisso olha, eu entreguei uma coffee aqui, então o cara está mais vinculado comigo do que o outro. Então, o esforço... E não tem esse... Eu acho que falta esse esclarecimento de chegar... óbvio, e o esclarecimento não tem que estar lá na porta, num cartaz, né? É o esclarecimento da pessoa que vai buscar esse tipo de informação, ir atrás... quero ir, como você abriu hoje falando. Estou interessado, eu vou na feira. Legal, então eu vou na feira, mas eu tenho que ir com a mentalidade, eu vou buscar informações. Vou buscar conhecer, que foi a palavra que você usou, Sim. Vou buscar conhecer negócio. Mas e não vou cair às vezes em conversa de sair assinando um compromisso, né? É que nem, por exemplo, o lançamento imobiliário. Né? Trazendo um exemplo, você vai num lançamento imobiliário de um prédio, ali tá todos os corretores como gaviões querendo fazer venda, né? E não dá para comparar com você comprar um apartamento com você comprar um negócio, né? E querendo comprar, mas o pessoal ali no lançamento imobiliário tá lá e a função deles é vender, é pegar um termo de compromisso, uma proposta sua de aquisição. Já na franquia você nem pode, por lei, fazer isso. Na lei você tem aquela história, tem que entregar a coffee, esperar 10 dias no mínimo para a pessoa avaliar e antes de pagar qualquer coisa. Então você não poderia. Mas aí você vai lá, é um show de demonstração de um monte de coisas. Mas aí a feira tem mais um detalhe, que é um detalhe bem complexo. Riso, escuta essa, Riso, que é importante. Riso, você vai na feira, você vira lead. E aí... Sim. Você não participa mais de uma seleção de franqueados. Você vira um lead onde tem um caminhão de gente querendo te pescar. Não, o cara fica te bipando. Ele nem falou com você, já tá te bipando. Ele bipou, você virou um lead. Eu fui na feira um ano e virei lead de uma empresa de limpeza. Uma empresa uma franquia de produto de limpeza. Deve ter 300 unidades. Cara, eu nem sei, mas eu sei que os caras... Assim, eu já era o selecionado oficial deles para minha cidade, sem eles mal ter conversado comigo, mas eu era o cara para ser o franqueado deles. E aí ficaram me enchendo o saco, me apurrinhando, até que eu tive que bloquear o WhatsApp. Falei, vou bloquear. Acabou. Fala, Riso.
Mas olha só, 2 pontos que eu quero colocar. Esse que você colocou agora é extremamente interessante. E o que a gente tem para dizer para o consumidor de franquias? Faça o que o Ricardo fez, bloqueie. Porque se esse cara está forçando a venda para você, sem que você tenha manifestado interesse, sem que você tenha conhecido o negócio, sem que você tenha visto a operação, sem que você tenha recebido e tendo o tempo hábil para avaliar uma circular de oferta e comparar com o negócio que você está vendo, ele não serve para você. Cai fora, não entra nessa. Né? Essa é a primeiro, faça como o Ricardo fez, delete, né? Porque ele está te vendendo alguma coisa que você não quer comprar e ele vai começar a te utilizar os chamados gatilhos, que você vai ter sucesso, que você vai ficar milionário. E assim, vira uma encheção de saco. O segundo ponto que eu quero colocar é o comentário do Ulisses de ter um cartaz na frente da feira. Como eu já falei no episódio anterior, na primeira feira que eu fui conhecer dos Estados Unidos, em Minneapolis, que era uma feira da Associação Internacional, eu paguei $25 para entrar, isso foi, sei lá, acho que abril de 1988, e eu recebi um folheto que eu reproduzi depois na primeira feira, ou melhor, na segunda feira no Brasil, que era a lei não permite que aqui sejam vendidas franquias. E eu fiquei extasiado, porque se eu estou indo numa feira de franquias, eu tenho interesse em comprar, e eu recebo da associação um pequeno folheto que me fala: aqui não é o lugar para você comprar, aqui é o lugar para você investigar, para você entender os modelos que são oferecidos. Não compre, é proibido por lei. Como também tem a lei de franquias, que faz a mesma proibição. Então, deveria ter um cartaz. Os franqueadores deveriam ser advertidos. Eu me lembro, eu já não tenho mais essa foto, que tinha um pequeno cartaz dentro de um estande da feira da ABF, que falava assim: os primeiros 100 contratos não pagarão a taxa de franquia. Eu falei assim, mas que doideira é essa, né? Virou bagunça completa, né? E aí eu tenho uma pergunta, então, para vocês dois. Tá legal, e me interessei, tenho já o meu ramo que eu tô achando que tem a ver comigo, eu vou lá, e eu chego lá e eu descubro que ela faz parte de um leque de franquias de alguma aceleradora aí, que hoje a gente tem várias no mercado. Então, ou seja, ela é uma a mais daquelas 300 marcas que a empresa tá oferecendo. O que vocês me falam? Cara, por acaso eu tenho um exemplo não tão recente, mas a pessoa foi na feira e comprou. Porque, de fato, assim, por mais que a gente diga, não comprei a franquia na feira porque não pode vender, porque tem um prazo, que não sei o quê. No fim, ele assinou uma COF, cara, 10 dias depois, ele recebeu um contato massivo e foi no impulso e continuou a contratação, né? Foi um ato contínuo, assinou a COF na feira. E ele assinou o contrato, montou o negócio de uma determinada marca. E o negócio desandou, mas estava indo ruim a franqueadora, porque era uma dessas várias marcas que estavam no guarda-chuva. A franqueadora também desandou. Sabe o que aconteceu? A aceleradora, ela falou, cara, esse negócio está muito ruim, de fato, não sei o quê. Mas vamos ao seguinte, eu consegui fazer um acordo. Aí é tudo bagunçado. Porque aí você começa até a ter responsabilidades. Foi o ponto porque a pessoa me consultou. Ela falou, eu consegui fazer um acordo, você não vai pagar a taxa de franquia, você só vai pagar a nossa comissão e você vai trocar esta franquia por uma outra, de outra marca em outra cidade. Olha o absurdo. Meu Deus. Olha o absurdo. E assim, aí você fala, não, mas o cara já estava sofrendo, o cara viu que entrou numa roubada, o cara jamais faria isso. Não, ele me procurou porque a segunda franquia que ele adquiriu quebrou. Ele fez. Ele fez. Ele não me procurou na primeira oportunidade. Nossa. A primeira foi só a história que ele me contou. Ele chegou para mim já na segunda. A segunda estava mal da perna. Meu Deus. Então aí você fala, mas como fazer? Porque o cara tem um monte de opções ali. Mas o que, de novo? A gente vai voltar sempre para o mesmo
problema do começo. O cara tem que ir lá e buscar informação do que é o negócio. E aí, que tipo de informação que ele tem que buscar, eu acho que aí é o que a gente hoje tem que pipocar e levantar de ideias. Perguntar como que é o negócio. Perguntas que acho que vale a pena para a reflexão da pessoa que quer investir. Que é aquela história que a gente já tratou algumas vezes. Eu posso ter uma franquia sem unidade franqueada? Então pergunta pro franqueador. Cara, e hoje é tão fácil, né? Hoje a gente tem internet, né? Há algum tempinho atrás era complicado. Hoje você não precisa esperar uma COF que venha com nome e telefone de ex-franqueado e franqueado. Se você entra no entrar site da franqueadora. no Instagram do cara, você vai ver lá que ele tem unidade em Uberlândia, em Pato de Minas, não sei o quê. Você vai, pô, cara, deixa eu ligar lá. Liga lá, pô. Tem telefone, liga lá. Então, assim, hoje você tem acesso à informação, como o Rizzo fala muito, desde que você investigue, né? Então, assim, mas às vezes o cara não quer investigar também, né, Luiz? Então, esse ponto que o Luiz estava colocando, e o Ricardo rematou muito bem, assim, você está na feira, você vai fazer perguntas para um franqueador ou o dirigente da franqueadora. A primeira coisa que você tem que perceber é perguntar com quem eu estou falando. A pessoa que eu estou falando é um intermediário? É um representante? Não, é um dirigente da empresa franqueadora. Ele tem, sei lá, o poder até de assinar o contrato. Então, a primeira coisa é saiba com quem você está falando, né? Saiba se ele pode e tem capacidade para te passar informações preliminares que você está precisando. Não dá para você querer aprofundar isso. Você está no momento de visitar vários estantes e entender os modelos. O passo a seguir é o que o Ricardo acabou de falar, tá? Eu vou pegar as informações que o Luiz falou lá, dos milhares de folhetos, com uma bolsinha, e agora eu vou conversar, logo depois de receber a circular de oferta, ou mesmo às vezes sem receber, com alguns franqueados que já estão na operação. E depois é que eu vou começar a formar o meu processo de decisão. Fora isso, eu vou cair que nem um pato. É assim, e é muito fácil de ver na feira, em eventos de franquia, é aquele candidato que quer saber mais ou sabe mais do que o próprio franqueador que está... Ele está se insinuando para ser escolhido. Aquele ali é o pato perfeito que vai cair numa ladainha, numa conversa de um corretor, de um intermediário, como o que o Ricardo acabou de chamar de lead, né? Então, assim, fala. Não, pode falar, pode terminar, conclui. Não, eu só ia ressaltar o ponto que você colocou. Você não vai numa balada para casar. Você vai numa balada para conhecer, para se relacionar, para talvez marcar encontros e aprofundar um relacionamento. Por isso, pelo amor de Deus, se beber, não case. E aí, o que eu estava achando interessante sobre isso que a gente está falando, porque assim, da experiência que eu tive, né, Luiz, existem algumas franquias que você vai lá na feira, você conversa com o dirigente da franquia. Isso é muito legal. Eu tive essa oportunidade. 2 ou 3, eu não lembro. Mas uma grande maioria, cara, você não conversa nem com o consultor, você conversa com um vendedor e muitas vezes terceirizado que nem é da franqueadora. Sim. Então, assim, é pedir para tomar, né? Você chega lá, ganha a balinha, ganha os brindes. Tem gente que fica percorrendo os estandes atrás dos brindes. Aí tem os brindes que têm mais valor, os brindes que têm menos valor. Então você vê o stand que está dando bebida, está lotado. Virou um happy hour. Virou happy hour. O stand que está dando a canetinha está meio fraquinho, não vai ter muito sucesso. Então fica o pessoal competindo pelo brinde, aí pegou o brinde, talvez eu tenha interesse ou não de sentar lá para conversar. Ou seja, eu acho que até a pessoa que está frequentando a feira,
ela tem que revisitar os seus propósitos, entendeu? Porque, tudo bem, eu fui lá, aí eu peguei os brindes, mas tem que lembrar qual foi o seu propósito que você chegou lá, porque vai cair, é uma Disneylândia, você tem 1 milhão de informações, brindes para todo lado, um monte de gente, corredores para cá e para lá, estandes grandes, pequenos, médios, gigantes, e aí você tem que se achar ali no meio. E não esquecer o propósito que te fez sair de casa e ir até lá. E aí você vai, tem alguns stands que são monstruosos, de grande, assim, imponentes, como o Rizzo fala, né? Acho que é para mostrar poder, né? Tipo, não, eu não quero ser um franqueado daquele standzinho pequenininho. Eu quero ser franqueado desse stand gigante, monstro. Então, enfim, você que vai visitar a feira, eu acho que você tem que visitar, né, Luiz? Eu acho que é super importante conhecer, passear, ver, dar uma olhada, conversar. Mas você precisa tomar várias e várias cautelas para não virar o pato que o senhor Rizzo tá trazendo para a gente. Mas, o Ricardo, você está dando uma figura de imagem sensacional, né? Eu perguntaria para você, Ricardo, você quer ser franqueado de uma mega organização que você não vai conseguir falar com ninguém que toma decisões sobre o teu próprio negócio? Ou você quer ser franqueado a partir de um relacionamento, de você conhecer o dono, poder conversar diretamente com ele e ele vai te acompanhar para o resto da sua vida contratual? Qual é a sua escolha? O que vai te deixar assim mais empolgado para entrar no negócio? É esse stand de 10 andares, né, com dançarinas, com recepcionistas na frente, ou aquele que está lá, o franqueador, que é aquele que vai estar no dia a dia com você? É pergunta séria? É sério? É sério. Rizzo, vamos lá. As pessoas têm que perceber isso. Isso, mas então legal, vamos lá, cara. Eu acho que você está trazendo um ponto importante. Se a gente for falar de um McDonald's, eu não tô nem aí para quem que é o cara que, se eu preciso falar com o dirigente, não importa, porque a gente tá falando de uma super, ultra, mega franquia, acho que é a maior do mundo, né? Mas quando a gente fala de uma dessas micro franquias, né, que a gente está trazendo aqui, que às vezes a pequena para a média, que é o que o Luiz traz bastante também, 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, cara, é impossível você comprar uma franquia dessa, no meu ponto de vista, da mão de um vendedor de franquia. Então, se eu não conversar com um dirigente da unidade, com alguém realmente interno da unidade, que trabalhe com expansão, ou que trabalhe diretamente ligado à operação do negócio, não dá, né? Então, veja, você tem informação, você pode acessar o próprio site da própria associação, tem informações básicas dos negócios. Então, assim, acho que, vou na feira. Que dia você vai? Você vai num dia, vai em 2 dias? Né? Você quer resolver o problema da sua vida, empreender, e você vai passar um dia... não, eu tenho uma tarde para fazer isso. Para escolher o negócio que eu vou apostar todas as minhas fichas, não dá, já tive casos de pessoas que vieram de fora do estado de São Paulo para a feira, e assim, veio, sei lá, um casal, talvez... Eu tive uma experiência que foram 2 casais que vieram. As esposas foram passear no shopping, e eles foram um dia na feira, e eu no dia seguinte, mas aí saíram para jantar. E acordaram muito tarde, eu sei que no final do dia foram só no final da tarde, no dia seguinte. Então, assim, definam suas prioridades. Então, qual é a sua prioridade? Sua prioridade é buscar um negócio para você alocar? Tanto que tem várias formas de corte dessas prioridades. Muitas pessoas, por exemplo, nesse segmento de pequenas e médias franquias, uma primeira nota de corte que vai ser é a pessoa olhar pro imposto de renda, olhar para a conta bancária e falar, eu tenho tanto para investir. E esse tanto para investir, aí já lá na COF e todos, na hora que for conversar com um consultor de expansão sério, o cara vai falar, legal, você tem 300 mil para investir. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma franquia aqui de 100 mil. Porque você não pode pôr todo o seu dinheiro aqui. Apostar todas as... Então, cara, é quase impossível você achar uma pessoa que vai te chegar neste nível de
de honestidade. A gente vai falar, não, quanto você tem? Porque o cara tá olhando, quanto você tem? Ah, dá para montar o maior modelo da minha... Eu tenho franquia modelo loja de rua, loja de shopping, loja gigante. Ah, vamos montar o gigante. Não, e se o cara for pequeno, ele vai querer te empurrar duas, né? Você fala, não, já faz o seguinte, já compra duas na tua cidade. Tá cheio de casos. Vários. Em negócios XYZ, pequenos, médios e grandes também, que às vezes o cara sai da feira, assinou COF, porque o assinar a COF é assim, assinar a COF é já com uma intenção de território. Não é só assim, passou, eu tô te entregando meu documento de disclosure. Não. Eu tô assinando, mas assim, eu tô assinando a COF para a cidade de Jundiaí. Já assinou. Então, no ranking lá, dentro do escritório, no stand, tá lá, olha, o Jundiaí foi vendido. Então, mas isso aí é um pouco da pressão, né, Luiz? Eu acho que é fazer pressão, que nem o Rizzo falou, fazer pressão para te vender algo sem que às vezes você não queira comprar. Mas é isso mesmo. Mas olha só, o Luiz puxou um tema que é muito interessante, que é tipicamente comportamental, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou na feira, mas eu vou na feira fazer o quê? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que se perguntar é a seguinte, eu vou numa feira de negócios porque eu quero ter um negócio próprio, porque eu acho que franquia é um negócio interessante, porque eu não tenho que inventar a roda, porque um outro já inventou, ou porque eu estou no mercado aqui que tem uma certa oportunidade de carência de alguns modelos que eu me identifico. Então, a primeira coisa é com quais modelos de negócio você se identifica. E se identificar com modelos não é aquela operação do franqueador ou a outra operação do franqueador. É assim, eu gosto de área de alimentação, né? Mas presta atenção, alimentação são 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, né? Ah, não, mas eu gosto de, sei lá, de confecção infantil, né? Enfim, com qual tipo de negócio eu me identifico? E aí eu vou com esse meu desejo de ver e entender modelos que estão sendo disponibilizados no mercado na feira. Então, é como eu vou numa feira, eu gosto de determinada fruta, eu gosto de determinada verdura, eu vou ver na feira o que está sendo ofertado. Mas eu vou entender um pouco mais, né, da procedência dessa verdura, dessa fruta, né, de como é que ela está sendo oferecida e o quanto que vai ser importante para mim ou não. Então, vamos à feira. Aí eu vou escutar, eu vou visitar vários estandes de modelos de negócios em que eu me identifico pelo setor, pelo segmento, né? Também vou ver outros, até por curiosidade, porque eu estava pensando em comprar uma bicicleta e acabei casando. A vida é um pouco assim, né? Eu estava atrás do setor de alimentação, mas eu vi aí na área de, sei lá, de serviços de manutenção residencial, que é muito mais interessante, que eu me identifico muito mais e tem mais mercado na cidade onde eu quero instalar. Então, o seu comportamento é absolutamente importante. Assim, é você ir à feira para ver a oferta de modelos de negócio. E atenção, quando eu falo de modelo de negócio, não é o tal do pequeno, médio e grande, no container, sem container, com quiosque, sem... Isso não é modelo, isso aí é bagunça. Modelo de negócio é como você oferece seus produtos e serviços para o mercado. Tá. Fui lá na feira, vi, gostei de algumas coisas, achei legal. Mas aí, Luiz, aí tem um negócio que você não tá entendendo. Tem um artista famoso, top, Isso é boa, conhecidíssimo, que tá lá com uma marca e eu falo, cara, isso vende. Que eu vou comprar uma franquia de um artista famoso que todo mundo conhece, pô. E aí? Isso, quer falar primeiro? O Luiz olha para mim porque ele já sabe que eu vou detonar, né? Não, é porque assim, já ecoou tudo que você já falou antes na minha cabeça, então eu já sei, né?
Mas eu acho assim... Esse tema é interessantíssimo, porque, na verdade, você vai dormir com o artista, ele vai estar no dia a dia na operação com você? Não, mas ele vai representar Ou a marca, ele vai representar, ele vai ser o Então, artista mas, de novo, pica das galáxias. é aquilo que eu acabei de falar, da história da crença infundada e do mito de eu abro a porta e que nem promoção de Black Friday. Estou levantando a porta e está 5 mil pessoas ingressando loucamente na minha unidade no primeiro dia de operação. Não é assim. Então, de fato, o artista XYZ, cantor, ator, o que for, lutador, o que seja, ajuda, é um garoto propaganda. De fato, vai aumentar a penetração do nome da marca, talvez divulgar o produto. Mas não vai vender por si só, não vai operar por si só. Então, você vai ter problema, vai continuar tendo problema de contratar funcionário, continuar problema de ter o treinamento, continuar problema de tendo que abrir. Isso que o Riso falou agora há pouco, cara, dos horários, de você comprar um negócio porque você gosta e acha interessante. O segmento, eu tenho muita afinidade. É uma pessoa que, sei lá, eu adoro cozinhar, eu acho que eu gostaria de até ter um negócio que eu tivesse mais contato com a operação. Só que você vai aguentar o tranco 24/7 do ano inteiro? Mas aí, Luiz, aí que você se engana e o Riso se engana. Porque, por exemplo, nós temos uma apresentadora de um programa infantil famosíssima, que tem um buffet infantil. E esse buffet infantil, várias e várias pessoas adquiriram, compraram a franquia e ele está arrebentando. Nenhuma loja fechou. Certo ou não, Riso? Certo, mas você é muito novinho. Essa mesma apresentadora já teve uma rede de franquias de roupas infantis que quebrou. Era só você olhar o histórico dela, entender um pouquinho, que você iria fugir. Mas são tantos outros, né? Voltando aí para o famoso, na verdade, é dizer o seguinte, é só investigar, é só dar uma olhada, porque por trás de um famoso sempre tem um corretor. Alguém colocou o garoto propaganda ali, né? Tem casos de que o próprio garoto propaganda é um dos sócios, né? Um dos sócios. Mas tem que investigar, ver quem é, ver quantas unidades está. De novo, o que o Riso bate na tecla, falar com as ex, né? Vai estar lá. No mundo do franchise de hoje, primeiro é descobrir se tem unidade própria. Primeira coisa, será que existe unidades abertas, né? Vamos para o primeiro passo, né, Luiz? Brasil não é para amador, né? Não, porque você vê, e nessa contabilidade aí, de escorregou, ganhou uma COF, escorregou, assinou o contrato, tem muita rede que coloca nesses números de unidades, coloca lá, eu tenho 500 unidades. Na realidade, tem 500 contratos assinados, às vezes tem contrato que já até está quase destratando, mas você dá uma segurada para o número não cair, entendeu? Eu vou... esse não dá para... Olha, tenho 5 distratos esse mês, mas de unidades que nem chegaram a abrir. Mas não, segura a bronca. Segura um distrato esse mês, 2 no mês que vem, para o número não oscilar, e vai que nesse meio tempo a gente coloca uma outra, entendeu? Então, essas coisas você tem que ir atrás, você tem que investigar. Não adianta só chegar, porque o famoso está lá, e eu tenho unidade, eu tenho que ir na unidade. Você tem que conhecer, você sabe que você vai ter que operar esse negócio. Mas eu quero ser só sócio investidor. Aí, o sócio investidor na feira de franquia, estrago de 50%, 100% ou 200%? Eu só queria pegar 2 pontos aí, Luiz, que o Ricardo falou na unidade própria, e você falou da mulher indo para o shopping, né? Assim, vou pegar as 2 coisas. Eu acabei de ir na feira hoje, conheci o negócio, achei interessante, e eu vou aproveitar que a feira é 3 dias, e agora eu vou sair, vou pegar minha mulher, e eu perguntei para o franqueador aonde ele tem unidades próprias, casualmente em São Paulo é o lugar da feira, né? E eu quero ir visitar. Então eu vou lá, eu vou sair da feira e eu vou no shopping, eu vou visitar a unidade própria dele, ou mesmo uma franquia, se ele é de outra localidade, mas se ele tem alguma franquia em São Paulo. Eu já vou aproveitar para checar essa informação, para ver se aquilo que ele está falando para mim no momento de venda, de explanação de negócio, se
traduz em realidade na operação no dia a dia dela. E esse negócio de o artista é sócio, me engana que eu gosto, né? Porque ele pode ser um sócio simplesmente investidor, né? Que não está lá no dia a dia e que não vai te ajudar a vender e botar um negócio de pé. Rizzo, vamos lá. Importantíssimo. Então a gente trouxe que o cara ele vai na feira, ele tem que entender do que o segmento que faz tem mais sentido com ele tem que investigar, ele vai assinar a COF, talvez, ele vai virar lead, ele vai ser perseguido, mas ele tem que se conter, ele tem que conversar com esses franqueados, ele tem que entender a unidade própria. Então, maravilha, aí entendemos. Agora, no seu ponto de vista, Rizzo, como deveria ser a feira de franquias hoje? Essa é pesada, hein? Bom, a feira de franquias hoje deveria ser como era antes, como é aqui e como é nos Estados Unidos. Você tem corretores na feira? Tem, mas eles são identificados como corretores, não como franqueadores. Aí a escolha é sua. Você não está proibido de falar com um corretor, com um acelerador, você fala com quem você quiser. Mas as boas franquias estão presentes num espaço que é idêntico da aceleradora, da corretora, né? Primeiro, os espaços são idênticos, eles não são diferenciados. Mas alguém pode comprar 2, 3 espaços? Pode, se ele tiver outras marcas, né? Se ele quiser, mas os espaços são iguais. A feira é desprovida de muito luxo, né? São pequenos estantes, nem são estantes fechados, né? Não tem, como aqui, como nos Estados Unidos, não tem recepcionista, não tem nada, né? Você vai gradativamente mantendo contato com as pessoas, se relacionando, vai recebendo informações sobre o modelo de negócio. Em algumas situações excepcionais, alguns franqueadores até entregam a COF, mas eu acho que ali não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ali uma boa brochura, um bom folder explicando o seu negócio, fazendo com que depois esse chamado investidor, esse comprador de franquias, possa lembrar de você, possa se fazer presente naquilo que você transmitiu para ele. Então, a primeira coisa também, além de ter espaços idênticos, né, para todo mundo, evitar a presença desses compradores de espaços e revendedores. A coisa está tão doida que, assim, eu posso dizer para vocês que mais de 80% dos espaços físicos da feira no Brasil, elas são ocupados por intermediários. E eu incluo o Sebrae, tá? Que também é um intermediário nesse processo, né? Que, na verdade, fomenta esse tipo de relação e que você não sabe com quem você está falando, né? Quer dizer, os chamados pequenos estão debaixo de um manto de uma organização maior chamada Sebrae e os outros também debaixo de uma aceleradora, de uma corretora, de um grupo, e alguns até levam os artistas, né, para se fazerem diferentes. E fica perguntando, mas que negócio é esse? Que é uma bagunça completa. Você não consegue entender modelos, eles não conseguem mostrar ou demonstrar, a maioria, né, um negócio que tem uma formatação que possa dar uma continuidade, mas, sobretudo, que possa gerar para você, investidor, uma certa tranquilidade em estar comprando experiência de quem já fez bastante, para você que ainda não conseguiu fazer. Eu tenho uma... Assim, até aí, seguindo o mesmo caminho, aí é uma provocação / reflexão de um tema que a gente já tratou, a questão de ética. Porque esse foi o modelo que se pratica fora, foi um modelo que começou pelo relato histórico e hoje chegou nessa história. Primeiro começou com alguns estandes maiores, depois os estandes maiores
que eram vendidos pela própria associação. Ou seja, ela que vendia os espaços. E aí vendiam para os espaços maiores, para franqueadores maiores. Depois começaram a vir essas grandes consultorias e aceleradoras, e aí compra o quarteirão inteiro lá, mete um monte de estandes lá dentro. Voltar para trás... e aí é uma pergunta estou falando e Reflexão, pensando alto. sim. Voltar para trás, com todo o pleonasmo disso, é esquisito. Né? Mas e tem um problema ético aí no meio. Por quê? Porque a gente sabe, não dá para se iludir, isso é um grande complexo de entidades que estão trabalhando todo mundo junto. Então, eu tenho uma associação central que é a que assina a feira, vamos dizer assim. Mas você tem o local, você tem todas as empresas que trabalham e vivem disso, de montar estandes em feiras. Você tem um monte de tonelada de arquitetos que fazem esses designs fantásticos. São lindos os estandes. Não, é lindo. A feira é linda, né, cara? Você bate o olho. Só que assim, você vai fazer o quê? Apertar o botão e falar, toda essa galera aqui, ó, agora vocês não vão ganhar dinheiro. Então, porque é um problema ético versus mercadológico, né? Eu não tenho como apertar o botão e voltar o videocassete para como era antes. Então, é um problema. Não, mas e outra também, né, Luiz? Não é só questão de ética, mas, pô, é gostoso você ir num ambiente bonito, pô. Você chegar lá, você vê os estandes lindos, maravilhosos. É legal, Riso. Pô, isso é bacana. Eu acho que isso não é o problema. Não, o problema que eu quero colocar para vocês, tudo bem, eu sei que tem uma indústria muito forte que fomenta esse tipo de coisa, desde o aluguel da plataforma, tudo que vocês podem imaginar que movimenta esse tipo de coisa, né? Por isso que o ingresso quase que nem é cobrado, né? Ele é dado para todo mundo, porque ele é paga por esses patrocinadores, esse processo todo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o papel de uma associação é de fomentar os negócios e não diferenciar os negócios que estão sendo fomentados. Então, assim, é como se a associação, quando fizesse esse tipo de coisa, está dizendo aqui, ó, esse aqui é melhor do que aquele. Na verdade, vamos lá, vamos botar os pingos nos is aí. Vocês sabem que aquela famosa aceleradora foi expulsa da feira, né? Ela não participa mais da feira, exatamente porque ela montava esses castelos, né? E chegavam a ocupar uma quantidade de estandes e de prédios, vamos chamar assim, bastante grande. Mas por que eles foram expulsos, né? Eles foram literalmente expulsos da feira. Aliás, sem querer mudar de assunto, por incrível que pareça, eu não sei se vocês já viram, esta mesma aceleradora, consultora, o que vocês puderem imaginar, essas 300 todas, ela agora está vendendo franquia dela mesma, né? Não só está vendendo franquia dos seus acelerados, né? Mas está vendendo franquia, você pode ser um franqueado deles também. Então, assim, é um negócio que eu já chamei antes. Peraí, Riso. Não, calma, isso é importante. Peraí. Você não viu? Você não viu? Não vi. Uma aceleradora vende uma franquia para você ser um franqueado e você também acelerar outras franquias? Isso. É o clone vendendo clone. É clone vendendo clone. Não, mas não é um movimento de agora. Eu já vi consultorias pequenas já tentaram fazer esse tipo de projeto. Consultoria eu já vi, mas de aceleradora, cara. Caramba, essa é a novidade para mim. E assim, não é a única, tá? Tem várias. Eu sei de qual ele está falando, mas existem outras também aceleradoras, não só do segmento de franchise, mas em outros segmentos também, que fazem isso. Tive uma ideia. Vamos franquear o podcast, Riso? O que você acha? A gente franqueia o podcast, cobra uma taxa de franquia que a galera pode fazer o podcast na cidade dele. Vai dar trabalho, eu vou franquear você. Vou franquear você é uma coisa mais simples. Fácil e rápido. Mas, Luiz, só para voltar ao tema, não dá para voltar ao passado? Claro que dá. É só querer, é só tomar uma atitude. Não é para voltar ao passado, mas é para dar um pouco de organização nessa bagunça que virou o mercado. Aí o Ricardo falando de microfranquias. O que é microfranquias? Microfranquias não existe.
Ou é franquia ou não é. Ou é aquelas, como a gente já falou em podcasts anteriores, né? É o mais ou menos franchise, ou que esteja praticando em parte. O que é ser um micro franqueado? O Ricardo acabou dando uma definição sem querer, que não é a definição oficial, é que aquelas que têm até 30 franquias. E não é essa a definição, não é pela quantidade de franquias que ela tem, é pelo valor que você vai investir, que já foi 50 mil, que depois passaram para 70, que já foi 80 e que agora é 100 mil. Então, é uma bagunça completa. Por que não organizar essa bagunça? Né? É aquela famosa música, aqui pode tudo, só não pode homem com homem, mulher com mulher. É uma situação complicada, né? Eu entendo também o ponto que o Luiz traz, Riso, de voltar para trás, simplesmente no ponto do glamour do negócio, né? Porque o que atrai pessoas, e vamos falar da massa, porque a feira, a feira de franquias, ela é para massa. Ela é para o público em geral. Pô. Ricardo, desculpe te interromper, mas não é voltar. É o que se faz nos Estados Unidos, o berço das franquias, aqui na Austrália, e pode ir em qualquer feira na Inglaterra. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não é que é para fazer como fazíamos, é para fazer como eles fazem. E já te mandei vídeo de feiras daqui, feiras dos Estados Unidos, não, fotos de como o vídeo entrou no ar aí, o vídeo entrou no ar, a galera viu o vídeo aí, bem bacana, bem interessante isso, bem legal mesmo. O problema é que o processo que esses caras vendem, né? E assim, eu já vi alguns, já vi contratos para cá, já fui consultado em alguns pontos. Lá para trás começou assim, virou e continuou assim. O cara, quando peguei um quarteirão inteiro lá da feira, né? Então, tipo, onde caberiam, sei lá, 20 boxes, eu fechei o quarteirão, derrubei tudo e construí um stand único. O cara enfia a mão no bolso. Né? Porque ele vira para você, vamos pôr uma franquia da Elysée, aí Riso, vamos pôr uma franquia sua. Ele cobra, ganham dele, e ainda põe no bolso e todo mundo paga a conta. E ele não pagou. No fim do dia é assim que acontece. Né? Ele cobra para todos aqueles caras que estão, os pequenininhos que estão lá, eles estão pagando tudo a operação para ficar daquele negócio gigante. Então, assim, se você está pagando para estar grande lá, eu acho que além da história da gente discutir do cara que está indo buscar um negócio para investir, o cara que está indo também expor, ele tem que refletir também, eu acho. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que talvez o que o Riso está trazendo faz sentido total, né? Não é voltar, mas sim daqui para frente como é que a gente pode fazer algo melhor, mais organizado e mais voltado e focado para esse resultado que é o que a gente está batendo na tecla, pô, que é apresentar negócios para pessoas interessadas na franquia e não vender a qualquer custo, né? Sim. E Ricardo, olha como a gente vive no Brasil uma distopia, é um negócio meio maluco, né? Você acabou de falar das micro franquias, né? Então eu vou dar um exemplo aqui da Austrália e a mesma coisa dos Estados Unidos, né? Assim, não existe micro franquias. Então eu vou dar um exemplo específico, né? Até de um vídeo que a gente passou já e que, assim, você tem uma franquia de encanador, ele faz serviços de atendimento residencial, de conserto de encanamento, né? Então, como é que você mostra um conceito de negócio? Não chama de micro franquia, não chama de home base, não chama de nada. Ele simplesmente leva a caminhonete que tem todo tipo de trabalho que eles fazem, né, com as ferramentas e tudo mais, e ele expõe a caminhonete. Aquilo ali é o meu modelo de negócio. É uma caminhonete que você vai adquirir, que tem um padrão, que tem que ser fornecido pela empresa tal, desse jeito aqui, que tem esse tipo de equipamento. Aí ele vai te explicar, você vai ter que participar do treinamento, nós vamos te dar todo o marketing de suporte e tudo mais. Mas você não vai ali no instante porque é uma micro franquia. Você vai naquele instante e diz assim, pô, esse negócio de atender residências com serviços de encanamento ou serviços elétricos tem tudo a ver comigo. Se eu tiver numa franquia, eu vou ter um mercado que eu não consigo alcançar,
porque os caras têm um poder de marketing, de vendas, de propaganda que eu não tenho. Então eu me interesso. Aí eu vou lá para entender o conceito dele. Ah, eu tenho que ter esse caminhãozinho, essa caminhonete, tem que ter essas ferramentas, eu tenho que participar do curso tal. Então, assim, não é porque é uma micro franquia, ela não tem identidade de gênero, né? Tem um modelo do negócio que está sendo exposto ali. E quem é que vai te apresentar aquele modelo? Não é uma recepcionista, uma modelo, uma manequim, né? É o dono daquela rede. Ou é o dirigente da rede de franquia que está ali para conversar com as pessoas que querem conhecer aquele modelo de negócio. Isso não acontece no Brasil. A gente não vê modelos de negócio, eles não levam para a feira uma reprodução daquilo que seria o negócio, né? Como é que é a loja, né? Eles levam o produto, eles levam o que vocês falaram, né? Uma comidinha, uma bebida, recepcionistas, e vira uma reunião, um happy hour. Isso não é franquia, gente. Isso não é feira de franquias. E veja, uma outra coisa, você vai lá também, só voltando lá para o começo, você entrou no espaço, né? Qual é o método que você vai usar aquele espaço? Porque você tem para você se perder é que nem você ir em shoppings grandes. Totalmente perdido, cara. Você vai lá, você dá a volta, você vê um lugar, você vê outro... Não, mas a feira tem. Eles disponibilizam um mapa. Né? Tem um mapinha, assim. Eles disponibilizam um mapa. Você pode estudar esse mapa antes. Tá no site já. Você entra, pega o mapa, já dá Entendeu? uma olhada. O que me interessa mais, enfim. Você também pode eliminar erros fazendo sua lição de casa. Quando você for... vou amanhã na feira. Legal. Entra no site, olha o mapa. Óbvio, você não precisa ter um GPS ali e decorar o mapa, mas você já vai saber mais ou menos, falar, olha, esse pedaço aqui é mais legal, mais para a direita ou mais para a esquerda, os negócios que eu quero estão mais aqui. Porque o que eu acho que muito é o que o Riso falou, não é como você lê um livro. Você abre o livro, você tem uma expectativa. Mas aí o livro pode te encantar mais ou menos no meio do caminho. Mas aí eu faço um outro questionamento para vocês, para provocar uma coisa que... Será que é isso que o brasileiro quer? Ou será que o brasileiro quer fazer a lição de casa? Ou o brasileiro quer ir para um lugar com ambiente agradável, gostoso, que tem a cervejinha e tem a modelinho recepcionista bonita que vai bater um papo com ele? Mas, Ricardo, é muito bom esse tema que você coloca. Assim, a questão que nós estamos discutindo aqui não é o que o brasileiro quer. É o que uma associação deveria fazer de maneira responsável e de maneira honesta e transparente. Se cada um for atender o que o brasileiro quer, é o que a gente tem, essa bagunça. Mas também. É aí que eu estou trazendo. Será que essa bagunça existe? É a mesma coisa, lembra da propaganda da Tostines? Você lembra? Será que não tem isso, Riso? O mercado não está assim. Ricardo, e aí, como é que a gente não pode pegar uma minoria e generalizar. Que existe essa minoria que você está colocando, que vai pela festa, eu mesmo já comentei com vocês. Por que eu ia no salão do automóvel? Que eu queria ver carro? Não, eu queria ver a mulherada. Eu saía lá de Florianópolis para ir para São Paulo uma vez por ano, porque era um show, né? Era um show. Não os carros, né? Porque na indústria automobilística brasileira daquela época não tinha nada para mostrar, né? Tinha carroças. Mas vamos voltar aqui. A maioria das pessoas que vão à feira vão porque estão interessadas em montar um negócio. Não pela festa, pelo salgadinho, pelo happy hour. Porque se as pessoas estão interessadas por isso, deixa elas de lado, elas são uma minoria, mas a grande maioria é que, de alguma maneira, tem uma necessidade de ter alguma coisa que seja consistente e que possa ser instalado no mercado onde ela vive e, às vezes, colocar um filho, colocar a família e para ele mesmo. Então, eu acho que a gente está falando para essas pessoas. E para essas pessoas eu vou dizer o seguinte... Esses estandes que têm essas festas todas, fuja, porque o meu primeiro anúncio é que se você precisa de um artista, se você precisa de de um happy hour para mostrar o quanto você é forte, você realmente é muito fraco. Você não tem um modelo que resista a uma
investigação, desse interessado honesto. Eu acho assim, uma comparação e um fato. Eu tive atendo até hoje, um cliente que durante muitos e muitos anos foi assíduo da feira. E acho que já se vão aí uns 10 anos que não vai. Ele não expõe mais na feira. Franqueador. Veja, eu estou agora pegando o problema e virando de ponta cabeça. Sim. O franqueador, para ele chegou à conclusão de que este show, estas pessoas que iam lá, não eram o público dele. Aí cai um pouco do que a gente estava falando. Ele chegou à conclusão que o meu público não está lá. Não está lá. Olha que louco. Fala, é uma feira de franquia, eu sou um franqueador, eu quero estar lá. Não, Luiz, eu vou fazer uma afirmação em cima do que você está colocando. As boas franquias não vão na feira. Então, aí esse é um. Aí a segunda colocação é uma comparação. Você vai ter, o ser humano não é um robô e não se pode esperar que todo mundo veja a coisa de uma ótica só. Mas seria como assim, vamos imaginar como que as pessoas vão a museu. Um museu, uns grandes museus por aí. Você pode entrar, comprar um ticket e entrar e rodar o museu. E sair pela porta. É um jeito. Você pode entrar, pegar um folheto com um mapa, simplesmente o mapa, rodar o museu também e naquilo que mais te interessa e sair. Você pode pegar um audio guide, pegar o mapa e ir naqueles que te interessam e ouvir a história. Exatamente. Conversar com a pessoa, se interessar. Ou seja, no museu e na feira, não que a feira seja um museu, mas no museu... Mesma coisa, cara. O público vai ter esses perfis. Né? E eu acho que é o que o Riso acabou de falar. A gente está falando com esse cara que vai pegar o audio guide e o mapa. É esse que assim... Aí vem esse cara não cai no golpe, né, bicho? Cai. Mas é mais difícil. Não, mas olha só, eu já escrevi, né, até alguns artigos de como se comportar na feira. O Luiz está dando um roteiro perfeito, né? Quer dizer, primeiro, se prepare para ir à feira. Defina o que você quer saber, o que você não quer saber, né? Escreva algumas perguntas que você quer perguntar para o suposto franqueador da franquia que você tiver interessado. Quando chegar, obtenha o mapa da feira e se direcione para aquelas que você quer conhecer, quer aprofundar, né? E depois, perceba que, na sequência, você vai ter mais dias porque você foi naquela que te interessava, foi naquelas que você tinha interesse, mas no meio do caminho descobriu alguns negócios que você não tinha percebido que te chamaram a atenção. É como dizer o seguinte, olha, eu estou indo nessa balada porque tem algumas meninas que me interessam, que eu sei que elas vão. Mas eu tive lá, conversei com elas, tal, mas aí eu conheci uma outra, né? Então, a feira serve para isso também, para poder despertar para você em alguns modelos, né, que você nem tinha pensado, mas que você cria uma identificação maior até do que aqueles que você anteriormente tinha se identificado. Então, o próximo passo é começar a conversar, né? E aí começar a fazer essas perguntas que não tem que ser muito aprofundadas, né? Tem que ser, me explica o seu modelo, como você funciona, você tem unidade própria, como é que é a sua estrutura de atendimento ao franqueado, né? São algumas perguntas bem básicas que você não vai conseguir aprofundar e fazer para todos o que eventualmente você tem interesse. Mas vai ter um objetivo para você anotar e ser seletivo. Estas aqui eu não quero, não me interessei, e estas aqui eu tenho interesse em aprofundar esse relacionamento. Perfeito. Luiz. Escreve esse roteiro. Para concluir. Imprime. Não, e leva na feira. Eu ia falar agora um negócio para a gente concluir, que estouramos o tempo aqui também, mas é o que vai dar um corte maravilhoso. Quais perguntas um interessado tem que fazer para o franqueador na feira? 5 perguntas. Nossa, eu acho que uma pergunta é que tipo de suporte você presta. Acho que essa é uma pergunta essencial. A segunda pergunta, porque você, veja, só antes de continuar, você tem que ter essas perguntas, anotar as respostas e depois
Aí sim você vai pegar a circular de oferta, confrontar com a informação e buscar de onde ele tirou isso. Porque como que vai ser o meu retorno do meu investimento? O que eu preciso ter de experiência para isso? E você me entrega isso. Acho que estas são as perguntas iniciais que você vai fazer ali, porque você também não tem tempo, porque o seu tempo vai estar dividido com outros tantos, né? Então, essas perguntas você levando, você anota o que você teve de resposta, depois você confronta com o que você vai ter que fazer a checagem, olhando a COF, que é o documento oficial, que ele vai informar você de tudo. Para concluir, Riso. 5 perguntas. Não, eu nem vou colocar, assim, eu acho que a gente já deu identificações de assim, não aceite falar com intermediários, né? E preste atenção, a feira hoje é uma feira de intermediários, não é uma feira de franqueadores. Se você quiser encontrar franqueadores, não vá na feira. Você não vai encontrar franqueadores. Você vai encontrar corretores, aceleradores, intermediários, grupos econômicos, né? E eles estão com o nome na fachada. É muito fácil de identificar. Por que eu vou falar com um intermediário quando no meu dia a dia ele não vai estar comigo? Supostamente, esse escondido franqueador é que deveria estar comigo no dia a dia. Perfeito. E eu vou acrescentar uma pergunta na sua lista, que é: você tem unidade própria? Excelente. Perfeito. Essa não pode perfeito. faltar. Porque pode ser que o o cara Ricardo, tenha tudo Ricardo, isso, mas não tem uma própria. Ricardo, você tem unidade própria e há quanto tempo? Perfeito. E há quanto tempo? Eu acho que a gente deu uma explanação bem legal aí para quem vai curtir a feira, para quem vai passear na feira, para quem vai tomar chopp na feira e para quem realmente está indo na feira interessado em conhecer algum negócio que futuramente venha a investir e se tornar um franqueado. Eu acho que foi bom o papo, né, Luiz Riso? Opa! E lembre-se, se beber, não case. Gente, até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu!